Olá, boa tarde. Vamos explicar então. Já nos confessamos, já falamos a Deus ou a alguém sobre os nossos erros cometidos e conforme religiões, cada uma delas vai expor para nós uma maneira de pagarmos por esse erro cometido, o que é chamado penitência. Normalmente, depois da confissão, vem a penitência. Nas igrejas nas quais muitos de nós participamos, você ia lá e aí falavam que você tinha que rezar algumas rezas à Mãe de Jesus, algumas orações a Deus, algumas às rainhas, algumas coisas, e nós acreditávamos que tudo isso estava tudo certo e que já estavam pagos os nossos pecados e estamos prontos para voltar a pecar. Na igreja protestante, a Igreja de Roma, também acontece algumas coisas que até hoje continuam, o fato de fazer jejuns, orações, cumprir campanhas, etc. Mas, para aqueles que são cristãos, Jesus já pagou todos os pecados. Guarde essa imagem. Foi pega aquela mulher em adultério, foi levada na frente de Jesus pelos homens da lei, pelas pessoas que se preocupavam com o pode ou não pode, isso está certo ou não está errado, e Jesus falou, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, e ao invés de matar a mulher, disse, olha, a sua penitência é, vá e não peques mais. Ou seja, Jesus já perdoou os nossos pecados, e ele fala diferente, ele fala exatamente isso, vá e não peques mais. Mas às vezes você não entende o que significa vá e não peques mais. Não pecar mais é você continuar como ser santo. Então Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, quando ele foi a Colossos, ele falou aos colossenses sobre que quando você está morto com Jesus, ninguém precisa te ensinar o que você tem que fazer, o que você não tem. Mas ele disse algumas coisas importantíssimas que não são penitências, mas são ordens explícitas do Evangelho, na qual qualquer pessoa que se arrepende de um erro, se arrepende, resolve deixar de lado isso e pede a Deus que o limpe, deve fazer. Porque se você só confessar e não fizer isso que Paulo está dizendo, a sua reação, você vai continuar a mesma pessoa. Ou seja, Paulo disse aos Colossenses, em vez de falar, não pode, não use isso, não use aquilo, como nós vimos que a santidade é algo que você coloca no seu coração e como o Espírito Santo que está dentro de você, e onde você vai tomar atitudes das melhores que sejam de acordo com a vontade de Jesus. Paulo diz assim, se você está querendo ser santo, então busque sempre as coisas do alto, busque sempre ter Jesus do seu lado, ande com ele, viaje com ele, tome decisões com ele, namore com ele a sua esposa, faça tudo com ele, porque com certeza fazendo isso, estando com Jesus, você vai ter algo importante. E ao invés de você gastar tanta energia em tantos horários na frente de vídeos e informações que hoje nós temos, gaste um tempo para ficar na frente da palavra de Deus, para você descobrir que é isso que ele quer. Ou seja, gaste sua energia em coisas espirituais que vão fazer você mudar algumas coisas. Como, por exemplo, a penitência que a Igreja Católica manda, que são várias orações, ou algumas atitudes boazinhas que você tem que fazer, algumas doações que você tem que fazer, a Bíblia nos dá, através de Paulo, 4 situações tremendas para nós que não queremos pecar. Primeiro, a penitência, o que nós temos que fazer com a carne, o que nós temos que fazer com o nosso caráter, o que nós temos que fazer com o nosso próximo e o que nós temos que fazer socialmente. Vê se pega alguma coisa aí em você. Você já pediu perdão. Eu espero que sim. Já sabe onde você estava errando. Ok, legal. Com a carne, o que você tem que fazer? A penitência é, a partir de hoje, depois que você confessou os pecados, pare com a imoralidade sexual. Vídeo, chats, tudo que diz a pornografia, adultérios. Pare com tudo isso. Se você não parar, você vai continuar ainda com pecados que desagradam ao Senhor. Pare com as impurezas. Você sabe o que é impuro. Você sabe qual a sua atitude que é uma atitude impura. Pare com as suas paixões. Uau, eu amo muito isso. Nossa, essa pessoa é maravilhosa. Ai, essa atitude, esse grupo, essa nova ideia. Cuidado com as paixões, que as paixões levam vocês a guerrearem, a paixão guerrearem contra o espírito.
Desejos loucos, baseado nas nossas paixões, nós vamos ter desejos alucinantes, desejo de emagrecer demais, desejo de gula, desejos da estética, homens e mulheres fazendo procedimentos estéticos terríveis, e isso tudo desagrada ao Senhor. E o grande problema que é a ganância, que é para o Senhor Jesus como uma idolatria. Então, na carne, você deve matar tudo aquilo que faz com que reviva a carne. As impurezas, as imoralidades sexuais, as suas paixões loucas, desejos loucos e a ganância. Quanto ao seu caráter, depois que você e eu confessamos os nossos pecados, nós temos que ser a nova pessoa. Então, com o nosso caráter, nós não vamos nos irritar tão facilmente quando nós estamos ficando irritados, nós não vamos ficar indignados, tudo a gente quer já ter uma resposta contrária, ou é no trânsito, ou é sua mulher que falou, seu marido falou, seu filho que falou, não é assim, ou seja, estar indignado, maldade, pensamentos maldosos, atitudes maldosas, vinganças, armadilhas, trampas, não agrada ao Senhor, mudança de caráter. O caráter do fofoqueiro, tanto que fala mal dos outros como que escuta fofoca. Isso é uma penitência, não faça mais. Não mude a sua maneira de falar, palavrões, chulos. Hoje eu vi uma cantora que está lá em Portugal dizendo, isso aqui, essa M que é boa, essa M que é bom. Ou seja, meu Deus, que loucura. Então, vamos curtir isso. E o mentir. Então, no caráter, nada de ira, nada de indignação, nada de maldade, nada de fofoca, nada de palavreado chulo e também mentira. Muito bem, a outra penitência, ou seja, o preço para pagar o pecado que já foi pago por Jesus, mas Jesus só fala para você não pecar mais, é ter relação com o teu próximo. Ele já falou que nós devemos amar o próximo como nós mesmos, mas entenda, Jesus quer que nós, como penitência, como preço do pecado que ele tirou de nós, nós só temos que pagar o quê? Temos que ter situações diferentes com o nosso próximo, ou seja, ter profunda compaixão. Não dá para você ter profunda compaixão só por quem morreu em Israel durante o atentado e esquecer aqueles que estão morrendo em Gaza por causa do Hamas. Não dá, você tem que ter uma profunda compaixão por todas aquelas pessoas que estão necessitando compaixão. Você tem que sentir a dores dos próximos. Quando você faz isso, você está se dirigindo à santidade. Bondade, tem que ser bondade. Além de sentir, ter compaixão por aquilo que a pessoa está sentindo, você tem que ser bom para ajudar essas pessoas a saírem dessas situações difíceis. Humildade não precisa nem falar. Você e eu temos que deixar de querer ser superior àqueles que estão do nosso lado, com o nosso próximo, com o nosso paciente, com o nosso cliente, ou seja, com quem for. Humildade ao tratar as pessoas. Mansidão. Aprender a não ser impulsivo, contarmos até 1000. Aprendermos, além de contar até 1000, ter paciência, porque a paciência é uma qualidade que faz com que você possa saber como você vai reagir. Suportar pessoas, suportar o nosso próximo, entender que o próximo nem sempre é como é que a gente quer que ele seja, suportar os erros desse meu português ruim, suportar os erros das atitudes, suportar até mesmo a agressividade, até mesmo a prepotência. Nós temos que aprender a suportar o que o próximo faz e perdoar e pedir perdão. Então, com o próximo, ter profunda compaixão, aprender a ser bondoso, ser uma pessoa humilde com o próximo, ter a mansidão, ter a paciência, suportar, pedir perdão e perdoar também é fundamental. E socialmente? Socialmente entra numa área que muitos de vocês pediram perdão, mas não precisa pagar preço nenhum de orações e nada. Jesus já pagou, volto a dizer. Mas Jesus fala, vai e não peques mais. Então, socialmente, maridos, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, se doando por ela, faça tudo por sua mulher, não faça nada para sua mulher como se estivesse fazendo de má vontade. Trate a sua mulher com carinho, não seja agressivo com a sua mulher, não seja egoísta, só pense em você e esqueça das suas mulheres. Mulheres com seus maridos, sejam sujeitas a ele desde que ele a trate como a rainha dele, como a princesa dele, como a igreja que foi tratada por Cristo, ou seja, se entregando, dando a vida por ele. Aí você, mulher, deve se sujeitar às atitudes, aquilo que ele deseja para a relação do casal.
Filhos, sejam obedientes aos seus pais. Pais, por favor, não irritem os seus filhos, corrijam, mas edifiquem a vida dos seus filhos. Empregados, façam tudo o que vocês têm que fazer para o seu chefe, para o seu empregador, não como se alguém estivesse focalizando com uma câmera, mas sim de uma maneira que Deus estivesse olhando para você. Patrões, não deixem de ser injustos e praticar a lei que é justa e é de lei para pagar para os seus funcionários. Seja honesto com os seus funcionários. Ou seja, o que Jesus quer de mim e de você como penitência, que não é penitência, mas é uma qualidade de vida, é que você mortifique a carne, que você mude o seu caráter, que você trate melhor o próximo, que você socialmente seja uma pessoa diferente. Maridos, esposas, filhos, empregado, patrão, com o próximo, o que eu tenho que fazer com ele, no caráter, o como eu tenho que agir, e fazendo assim, o que vai acontecer? Jesus termina, através de Paulo, dizendo assim, vivam em paz. Se você quer ser santo, seja uma pessoa que vive em paz, seja uma pessoa sempre agradecida, esteja sempre estudando a palavra do Senhor, aconselhe-se uns aos outros mutuamente, não com críticas, cante louvores a Jesus, não só cante músicas do mundo, cante louvores a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, e orem pedindo sabedoria para a sua vida, para que a sua vida, a minha vida, nós consigamos fazer e buscar essa santidade que Jesus expressa na nossa carne, no nosso caráter, com o nosso próximo e socialmente. E se a gente quer ser santo, nós vamos entender que depois da confissão, a penitência, que é o preço a pagar, que Jesus já pagou, a penitência nossa como pessoa é ser uma nova criatura, uma criatura que agrade a Deus. Como eu faço isso? Me revestindo do amor de Jesus. Ponha a roupa de Jesus, ponha como se fosse o coração dele, porque nós nunca vamos conseguir ser santo se nós não estivermos revestidos do amor de Jesus, porque o amor de Jesus para nós é o elo perfeito que nos une a ele e nos une com as pessoas ao nosso derredor. E quando você está vestido da essência de Jesus, com certeza, ninguém vai ter que dizer para você o que você deve fazer, o que você não deve, que roupa você deve usar, porque Deus não está interessado com isso. Santidade é muito mais do que o exterior, já dizia Jesus. Por isso, volto a dizer, penitência, não, porque Jesus já pagou todos os nossos pecados, mas mudança de caráter, mudança de relação ao próximo, mudança nas suas atitudes sociais e familiares e mudança em relação à sua carne são requisitos fundamentais para que eu e você sejamos santos, porque Ele é santo. Deus te abençoe no nome de Jesus. Isso é muito mais difícil do que sentar no banquinho depois de falar com aqueles líderes ou fazer algumas orações já feitas. O Senhor quer muito mais de nós, porque o preço que Ele pagou foi preço de sangue, porque não há nada nem no mundo, nem ninguém que deu a vida pelo seu irmão. Maior amor não há que doar a vida pelo seu irmão. E Ele fez isso por mim e por você. Então, a partir daí, vamos buscar, vamos e não vamos pecar mais, entendendo essa palavra. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, e é isso que Deus quer de você. Depois da confissão, não penitência para pagar preço, mas penitência para ser uma nova criatura, revestida com o amor dele. Deus te abençoe.